Estamos no segundo bloco do Alerj Entrevista falando sobre os problemas da economia brasileira e como eles podem afetar na arrecadação do Estado. O meu convidado é o deputado Luiz Paulo. Deputado, o senhor encerrou o primeiro bloco falando sobre a logística brasileira, enfraquecimento dos aeroportos, dos portos. Eu fiz uma pergunta sobre as ferrovias, por que elas foram assim às ruínas, e o senhor estava nesse processo explicando. É verdade, se a logística de transporte, que é porto, aeroporto, ferrovia e no perímetro urbano, metrô e trem, fracassam, é claro que a economia e o processo produtivo vai ficar marcando o passo. E é o que nós estamos vendo acontecer com a perda de competitividade do produto industrial. Por causa exatamente não da produção da indústria, da mecânica interna da indústria, mas desses fatores externos à produção industrial. Então você pode produzir aço. Para você botar ele no porto, tu vai ter um custo de transporte tão grande que esse aço não vai ter competição com as lâminas de aço de outros países, né? Este é um exemplo. Mesmo na área do comércio, a logística de carga e descarga nas cidades tem um custo imenso. Por quê? Porque exatamente os trânsitos, a mobilidade, ela praticamente não existe. Nos horários de pico, as cidades brasileiras, e o Rio de Janeiro principalmente, está paralisados. Então, focar um governo em cima do item mobilidade, do item logístico, para mim, é fundamental para esse país voltar a crescer com harmonia. E não é possível se ter coragem, que não é possível se ter cidades equilibradas quando a economia brasileira aposta quase única e exclusivamente na indústria automobilística. Não tem mais espaço viário nas cidades para suportar o incremento sempre cada vez maior de automóveis. Essa política econômica, essa cultura não nos serve mais. Ou a gente muda ou vamos ficar emparedados. Isto tudo associado a uma outra questão. Se um país começa a cair o seu processo produtivo, se as equações começam a vacilarem, os governos começam a apostar nas cargas tributárias. A carga tributária brasileira, a carga tributária do Estado do Rio de Janeiro é altíssima. Não é possível você ter ICMS, Imposto sobre Circulação, Mercadoria e Serviço, impregnando o consumo de energia e de telecomunicações em 29%. Se você somar aí IPI, PIS/COFINS, etc., mais de 50% da conta de energia, quer seja da produção industrial, quer seja do comércio, quer seja das residências, né? Mais de 50% é de carga tributária. E a energia e telecomunicações, ela entra no preço de tudo. Sim. De tudo. Nós somos um dos países que tem o custo mais forte de energia do mundo. E com isso a gente está perdendo competitividade. Então, há que, pelo menos nesses quesitos, energia e telecomunicações, reduzir-se substancialmente a carga tributária, para ver se a produção cresce um pouco mais, né? Eu acho que essa é uma questão central. E se o PIB desaba, o que quer dizer o PIB? Produto Interno Bruto. Se você está produzindo menos, se a produção industrial só faz cair, isto vai ser sintomático no comércio, porque o produto da indústria é comercializado. E se vai ser sintomático no comércio, se a indústria está produzindo menos, é porque o comércio está comprando menos das indústrias. Se o comércio está comprando menos das indústrias, é porque o cidadão está consumindo menos. E, por via de consequência, isso vai afetar a arrecadação, que afeta os investimentos que já são tão precários. Então, esse tema, para mim, é o tema hoje central que passa esse país e passa o Estado do Rio de Janeiro. Não adianta você estar dando benefícios fiscais
para indústrias automobilísticas e sobrecarregando essa perda de arrecadação com esses benefícios fiscais em toda a sociedade. Porque Sim. toda a sociedade consome, por exemplo, energia e usa telecomunicações. Inclusive as indústrias. Eu queria fazer um contraponto aí com o senhor, que o senhor falou dessa questão logística, né? Da movimentação de produtos, tanto a entrada e saída de produtos no estado quanto no Brasil todo. E esse aumento de investimento externo no Rio de Janeiro. Vai haver o gargalo vai apertar? Já está apertando, né? Porque os investimentos externos no Rio de Janeiro, evidentemente, vieram por uma série de condições. Algumas delas, condições logísticas, né? A CSA, por exemplo, que foi um investimento mal calculado, né? Ela teve que fazer um porto só para ela. Mas por que ela se instalou ali? Ela se instalou ali porque ela recebeu um caminhão de benefícios fiscais. Mas quando eu digo o seguinte, quando você dá um excesso de benefícios fiscais, abre um buraco na tua arrecadação, que vai ser compensado por todos os outros impostos que estão mais altos, por toda a população que vai ter que carregar nos ombros esse benefício fiscal, né? Então, essa questão dos investimentos estrangeiros aqui, em megaprojetos, como, por exemplo, o da CSA, que está à venda, e do Porto do Açu, né? Citamos esses dois, esses seriam investimentos que, em tese, nos interessariam, em tese. Por quê? Porque está na infraestrutura portuária, está na infraestrutura da produção industrial. A da CSA, especificamente, seria chapas para exportação, para o mercado mundial, aderindo ali qualidades especiais a essas chapas. Mas, em contrapartida, você tem ampliação da Peugeot Citroën e a implantação da Nissan em Resende, que é para produzir automóveis, que é um tipo de bem que não ajuda o desenvolvimento. Ao contrário, hoje, ele atravanca a mobilidade urbana nas cidades. Então, mesmo esses investimentos estrangeiros, eles têm que ser analisados cada um de per si, porque alguns representam melhoria de logística, outros representam piora nessa logística, como, por exemplo, a produção de automóveis. Falando em engenharia de trânsito, como é que a gente resolve isso, por exemplo, no Rio de Janeiro? Olha, gostem ou não gostem, vai ter um determinado momento que carros vão ser proibidos de circular nos horários comerciais em perímetros urbanos. Ou proibido, função de placa par ou ímpar, que eu particularmente detesto, acho uma solução horrorosa, porque fazem os mais ricos terem carro com chapa par e com chapa ímpar. Em vez de ter um carro, passa a ter 2 carros. Né? Eu não gosto dessas situações. Ou com cobrança, né, de pedágios, né, como já existe em outros países, para quem entra no perímetro urbano na hora do rush, para que esses pedágios retornem a um fundo para investir em trem e metrô, né? Essa é uma hipótese, não um pedágio cotidiano. Então, você tem um contador. Imagina uma Avenida Presidente Vargas, você está contando o fluxo de veículos. Bateu mais de 6 mil veículos por hora, esgotou a capacidade, aí ninguém mais pode entrar. Mas a liberdade de ir e vir é de todos. Quem entrar tem a chapa fotografada e, evidentemente, vai pagar um valor pré-determinado por estar contribuindo, né, com o congestionamento e a poluição. Soluções essas, gostam ou não gostam, vão ter que acontecer. E o Brasil tem que parar de dar incentivo para a indústria automobilística, porque essa não nos serve mais, essa passou do tempo. Nós estamos jogando o nosso dinheiro fora com incentivo à indústria automobilística. É duro a gente verificar isso, mas necessário.
E o político, no meu entendimento, tem que ter coragem e ousadia para tomar medidas duras e drásticas quando se faz necessário. Carro não sustenta mais a economia urbana. Ele é um obstáculo a essa economia. E se investe muito, mas muito pouco em metrô e trem. Se você analisar os orçamentos do Estado, ano a ano, e comparar o que investe em estradas e cotejar com o que investe em trem e metrô, você vai ver que eu tenho razão. Ainda se continua a se apostar em rodovias e automóveis, em vez de ferrovias e trens e metrô. Nesse sentido, aqui no estado do Rio de Janeiro, o senhor é presidente da Comissão de Tributação. O que a comissão tem feito para mudar um pouco esse panorama? Olha, primeiro, tentar dar segurança jurídica a quem está no Rio de Janeiro investindo, quer seja na indústria, quer seja no comércio, principalmente no comércio, que é o grande gerador de emprego. E segundo, além da segurança jurídica, é trabalhar fortemente na diminuição da carga tributária, que é exorbitante, né? Eu fico batendo em energia e telecomunicações, mas não é só em energia e telecomunicações. Quando a gente se rebela contra as altíssimas margens de valor agregado na substituição tributária, é porque ela pune o comerciante antes mesmo dele vender o produto, né? E no fundo, aquele preço todo, inclusive os juros embutidos, vão ser repassados para o produto. E essa conta também vai ser paga pelo próprio consumidor. E produto alto representa a diminuição de consumo, representa mais gasto, mais inadimplência. Então, essa equação não está bem traçada aqui, mas a natureza do fisco fluminense é uma natureza perversa. Ele só vê a arrecadação, ele não vê o desenvolvimento econômico e social. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos, deputado. Boas lutas à frente da Comissão de Tributação. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.